Haris Kai Irene, graça e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, o nosso eterno Senhor. Amém? A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Bendito seja Deus. Então, dando continuidade a este estudo abençoado, ou seja, o tema do estudo é Apocalipse, a revelação que não te contaram. Não vão te contar na escolinha dominical. Você já está cansado, cansada de todo domingo, de 9 às 11h30 da manhã, chega lá, tome jejum, e traga os dízimos e as ofertas, isso já te cansou. Esta heresia, né? Esta petição enganosa me cansou. E quando você vem para as revelações da graça, você vai ver que o nível de conhecimento é outro, né? Você descansa em Cristo. Você agora oferta com alegria. Não é que não seja obrigado. Não, ninguém é obrigado. Mas você está enganando de novo. Nem isso é para dizer. É que é proibido dar o dízimo. É proibido. Na graça não existe dízimo. Na nova aliança não existe o pedido de dízimo. Mas este não é o assunto. O assunto é Apocalipse. A revelação ou as revelações que não te contaram, nem vão te contar, ok? Então, no estudo passado, no vídeo passado, você já viu coisas. Se não viu, dá uma olhada lá antes de assistir essa revelação. Antes de ver esse estudo, vai lá no estudo passado, vê tudo e você já vai ter uma ideia de que o Apocalipse não foi para a nossa geração. Não foi para os dias de hoje. O Apocalipse foi para a geração que Jesus profetizou. Mateus 24, 34. Não passará esta geração. Isto inquieta, isto incomoda os doutores da lei. Eles já não estão mais suportando a graça reveladora de Cristo Jesus na vida dos pequeninos, daqueles que não têm diploma, daqueles que não têm o quadro na parede, anel no dedo de doutor, aqueles que não têm, né, estão incomodados, aqueles que não têm estão incomodando, né, aqueles que têm, e aqueles que têm já estão sendo incomodados com os pequeninos, com aqueles que não têm diploma, aqueles que não fizeram bacharelado, doutorado, né, em letras, em grego, em aramaico, né, em outras línguas, para dizer que são os donos da verdade. Mas a verdade está aqui, ó. Apocalipse, a revelação que não te contaram. Vamos ver aqui agora mais uma coisa. Então, porque a pergunta já para a gente iniciar, porque, pastor, você poderia perguntar assim para mim, pastor, por que a profecia foi para os irmãos do primeiro século? Por que a profecia do Apocalipse, o Senhor diz, sustenta, que foi para eles, para os irmãos do primeiro século, da primeira era cristã? Por que o Senhor afirma que foi para eles? Muito bem. Então, foram exatamente os irmãos localizados na Ásia Menor do primeiro século que deveriam, olha só, os irmãos do primeiro século, os irmãos que estavam na Ásia Menor, não nós, esqueça a igreja de hoje. Apocalipse não é para você, não foi para os nossos dias, não foi profetizado para a nossa geração. Apocalipse, os acontecimentos, princípio de dores, grande tribulação, foi, e a vinda do Filho do Homem foi para a igreja do primeiro século. Preste atenção. Foram exatamente para os irmãos que estavam localizados, situados na Ásia Menor, no primeiro século, que deveriam, três coisas, esses irmãos deveriam ler, ouvir e guardar a revelação enviada por João.
capítulo 1, versículo 3. Versículo 3. Que diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, olha, irmão, olha as colocações dos verbos, dos tempos. Bem-aventurado aquele que lê. Bem-aventurado, você já vai ver o que é esse bem-aventurado aqui. Bem-aventurado aquele que lê, ou seja, João, lembra que João está enviando às igrejas aqui, ó. Olha os bem-aventurados aqui, ó. Versículo 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, bem-aventurados. Versículo 11. Que dizia: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, o que vês escreve no livro e envia às sete igrejas que estão na Ásia, bem-aventurados. Então os bem-aventurados não foram nós, mas foram eles, porque eles foram chamados e escolhidos, eles que eu digo, a igreja do primeiro século, a igreja antes do ano 70, a igreja de Pedro, a igreja de Paulo, a igreja de João, a igreja contemporânea, os irmãos da época de Pedro, de Paulo e de João, porque eles foram chamados de bem-aventurados, versículo 3. Bem-aventurados aquele que lê, foram 3 coisas que Jesus chama de bem-aventurados. Bem-aventurado o que lê, o que ouve e o que guarda a revelação. Quem deveria guardar a revelação? Nós, os adventistas do 7º dia, estão guardando até hoje. Já perderam já estão marcando novas datas. Nós, a nossa geração, ou a geração de Pedro, a geração de João, ou os irmãos do primeiro século, da primeira era cristã. Eles foram, sim, os bem-aventurados. Então, os irmãos da época de Pedro, de Paulo e de João, ou os irmãos que estavam na Ásia Menor, os irmãos que receberam esta carta. Esta carta, ela não é eterna, ela teve um tempo de validade. A validade desta carta foi até 70, quando o templo caiu. Então, quando o templo caiu, o Apocalipse, esta revelação, esta escrita, perdeu a sua validade. Doutor, aprenda aí, doutor, um pouquinho aí. O Apocalipse, repito, ele teve um tempo de validade. A validade do Apocalipse foi até o ano 70, com a queda do templo. Quando o templo caiu, o Apocalipse perdeu a sua validade, a sua eficácia, a sua espiritualidade. Agora, depois da queda do templo, o Apocalipse ficou sendo um livro histórico. Como? A história de Dom Pedro I. Dom Pedro I não vai ressuscitar, não vai vir mais. A história da libertação dos escravos, né? A história é como a história do sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Então é uma que vai ficar na história. Você vai ler, vai apenas lembrar dos irmãos que passaram do princípio de dores, que passaram pela grande tribulação, e os irmãos que contemplaram, né, a glória da segunda vinda do Filho do Homem em 70. Então, bem-aventurado. Os irmãos do primeiro século foram bem-aventurados porque leram, ouviram e guardaram a revelação do Apocalipse. Então, pastor, porque explique aí, pastor, porque o Senhor confirma de que a profecia do Apocalipse, os acontecimentos, foram para os irmãos do primeiro século. Bom, por 2 motivos, desde já. No capítulo 1, a gente já vai ver 2 motivos porque o Apocalipse foi escrito para a geração deles lá no ano 70 e não para nós. 2 motivos. Quais são os motivos? As coisas iriam acontecer em breve. Este é o primeiro motivo. As coisas iriam acontecer em breve. Capítulo 1, versículo 1. Olha só. O primeiro motivo é esse. Por que eu creio, acredito e afirmo,
né? Fui enganado durante 28 anos e 6 meses. Depois disso, não sou mais enganado por qualquer balela teológica, escatológica da religião, seja ela evangélica, católica ou adventismo do sétimo dia ou testemunha de Jeová. Mas agora o que eu pesquiso são as próprias escrituras, ok? Então veja a primeira prova, as coisas que iriam acontecer em breve, porque a profecia foi para eles, para a igreja de Pedro, de Tiago e de João. Por que foi para os irmãos do primeiro século? Primeiro por causa disso aqui, ó. As coisas iriam acontecer em breve. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, lembra? Aos irmãos contemporâneos de Pedro, de João, não a nós, as coisas que brevemente devem acontecer. Brevemente devem acontecer. Então, as coisas que devem acontecer. Este é o primeiro motivo que eu creio, que eu prego, que eu ensino, que eu falo, que eu afirmo que Jesus veio em 70. Então, o tempo está próximo. Segundo motivo, por causa disso aqui, ó, as coisas que em breve devem acontecer, Apocalipse 1:1. E segundo motivo é este aqui, ó. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Não adianta você mais ler e guardar. Isso aqui não é para você. Não é para o seu tempo. Não é para a nossa geração. Isso aqui já aconteceu. Então você vai ler como um fator histórico. Vai dizer, poxa, tá aqui, que maravilha, olha só o que aconteceu no ano 70. Você vai ler dessa forma. Se você for ler com a esperança de um futuro, você vai endoidar o cabeção e você não vai ver este princípio de dor, esta grande tribulação, né? este anticristo que a igreja evangélica e a testemunha de Jeová e o adventismo do sétimo dia tão anseia em ver o anticristo, mas não sabe que foi um grande governo de Roma, Império Romano, governador romano, né? Que massacrou, assolou Jerusalém. Então, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Por quê? Porque o tempo está próximo. Então, primeiro é isso aqui. Que guarda as coisas que brevemente devem acontecer. E depois isto aqui. O tempo está próximo. 3, perdão. O tempo aqui embaixo está próximo. Muito bem. Então, as duas coisas que iriam acontecer em breve. E o outro, a primeira coisa, as coisas que iriam acontecer em breve. E outra coisa, só no capítulo 1. Tem muita revelação para a gente desfrutar aqui. E o segundo, o tempo estava próximo. Agora vamos lá para este breve aqui. Breve. Aqui, ó. Revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. As coisas que devem acontecer brevemente. Em breve. Então, o texto original, no grego, brevemente deve acontecer, genestai en tahei. Genestai en tahei. Ou seja, coisas que em breve devem acontecer. Em breve, tahei, né? Coisas en tahei, que tem como palavra tarros, tahei aqui, ó, acontecer brevemente, tahei, en tahei, presta atenção no que eu estou falando aqui, ó, en tahei, que tem como palavra raiz tarros, tahei, brevemente, tahei no grego, e tem como palavra raiz tarros. Agora, tarros, existe uma preposição, isto aqui é de extrema... É interessante você ver isto aqui. É bom estudar o grego, é bom aprender a verdade e é bom falar a verdade. Eu sei que os doutores estão aí já, né, de plantão aí para ver um erro, né, um erro de português, um erro teológico, um erro escatológico, mas tudo bem, quem que não erra? Mas vamos ver, vamos falar aqui. O erro maior é sustentar uma escatologia que Jesus ainda vai vir.
Este é o erro maior. Agora, errar numa pronúncia de um grego, errar no objeto direto, errar no final de uma frase, numa conjugação, isso aí está dentro da anormalidade, porque vocês, teólogos, né, professores, também erram nas pronúncias. Mas vamos lá. Então, Genesta en tarrei, né? João aqui usa uma preposição en tarrei, que antecede tarrei. Pastor, o que é que isso tem a ver com a vinda de Jesus? Beleza. En tarrei. Então João usa uma preposição en no grego, está lá no grego, en tarrei, que antecede tarrei. João está afirmando, olha só, se tivesse só tarrei, beleza, João não estava afirmando, mas como tem aqui, ó, as coisas que em breve devem acontecer, que em brevemente deve acontecer, brevemente. Para que esta palavra se tornasse breve, brevemente, João usa uma preposição no grego en tarrei, né? Aí o que significa isso? João está afirmando en tarrei no grego, João está afirmando adverbialmente que os acontecimentos seriam en tarrei, depressa, breve, rapidamente, logo, sem demora. Você que é professor de grego, você sabe o que eu estou dizendo. Você não pode negar isto. Você não pode omitir en tarrei. João está afirmando adverbialmente, por causa da preposição en, que os acontecimentos e a vinda do Filho do Homem seria depressa, rapidamente, logo, sem demora. Ou seja, os irmãos da Ásia Menor, do primeiro século, da primeira era cristã, estavam sendo avisados, informados de todos os acontecimentos que deveriam vir sobre eles. Entendeu aí? Então os irmãos da Ásia Menor, os irmãos de lá, do primeiro século, da primeira era cristã, estavam sendo conscientizados, estavam sendo avisados de que o princípio de dores já estavam dentro do princípio das dores, a grande tribulação já estava estourando e a vinda do Filho do Homem seria depressa, rapidamente, sem demora, seria logo. Por causa de quê, pastor? Por causa desta preposição en no grego, en tarrei, a preposição que antecede o termo tarrei, o advérbio tarrei. Então forma-se um advérbio para dizer que a vinda de Jesus, a vinda do Filho do Homem seria depressa, rapidamente, logo, sem demora. Então a igreja do primeiro século estava mais do que consciente, ciente de que eles iriam ver, né, a grande tribulação, passar pela grande tribulação e iriam ver a vinda, contemplar a vinda do Filho do Homem em 70 DC, ok? Muito bem, então, os acontecimentos que viriam sobre eles, olha só, por isso que o versículo 4, ele já diz aqui, ó, olha como foi aqui, ó, João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Então os acontecimentos seria para esta igreja. O que iria acontecer seria para esta igreja, para esta geração, para eles, não para nós. Não para nós. Doutor, não para nós, mas para eles, do primeiro século da primeira era cristã. Versículo 11, que dizia: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, o que vês, escreve no livro e envia à Igreja Católica Romana. Não, envia à Igreja Evangélica Brasileira.
Também não. Envia as testemunhas de Jeová e o adventismo do sétimo dia. Piorou. Envia a quem? E envia as 7 igrejas que estão na Ásia. 7 igrejas que estão na Ásia. A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Esses irmãos que leram o Apocalipse, eles foram chamados de bem-aventurados. Bem-aventurados. João estava dizendo, olha, se preparem vocês da igreja da Ásia. Se preparem, por quê? Porque é Genestai en Tahei, a preposição en, João que estava afirmando adverbialmente, vocês da Ásia Menor, vocês de Israel, vocês de Jerusalém, vocês antes de 70, se preparem porque os acontecimentos seriam depressa, rapidamente, sem demora, logo. É para vocês o Apocalipse, para eles, para nós. Não. Entenda. É difícil, doutor, entender isto. Ou seja, a revelação que não te contaram. Apocalipse. As revelações, que não te contaram. Muito bem. Então vamos lá. Aqui. Os irmãos da Ásia Menor, do primeiro século, da primeira era cristã, estavam sendo avisados, informados de todos os acontecimentos que viriam sobre eles. Todos os acontecimentos, inclusive a vinda do Filho do Homem, seria depressa, rapidamente, seria logo, sem demora. Doutor, presta atenção aqui. Meu amado irmão em Cristo Jesus, minha amada irmã em Cristo Jesus. Eu vou lhe citar uns versículos que eu já estou cansado de citar aqui. Que a vinda de Jesus foi para os irmãos de Jerusalém ainda de pé. O templo ainda estava de pé. Jesus veio quando o templo ainda estava de pé. Então a carta foi enviada às 7 igrejas da Ásia Menor. Aos escravos, aos doulos, aqueles que serviam a Cristo Jesus, ou serviram a Cristo Jesus no tempo de sua carne. Então a promessa da vinda foi para os irmãos da Ásia Menor. A carta foi para eles lá, ok? Então veja bem, veja que todos os acontecimentos, repito, todos os acontecimentos, inclusive a vinda do Filho do Homem, seria depressa, rapidamente, seria logo, sem demora. Eu digo a você, a vinda de Jesus foi depressa, foi rápido, foi logo, foi sem demora. Por quê? Tem provas bíblicas? Tem. Apocalipse 1, versículo 1. Vamos ver aqui os textos onde diz que a vinda de Jesus foi. Revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que breve foi, sem demora, breve devem acontecer. Versículo 3. Versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Não eu nem você. Se você ler isso aqui, você não vai ser mais bem-aventurado. Você é bem-aventurado pelas bem-aventuranças que Cristo produziu na cruz e não pela sua segunda vinda em 70. Então, bem-aventurado os irmãos da Ásia Menor, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nelas estão escritas. Por quê? Aqui, porque o tempo está próximo, porque o tempo foi próximo, está para nós? Não, estava para eles, antes de 70. Capítulo 2, versículo 5, olha o que aqui diz. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei. Antes de 70, isto era breve, no ano 69, nos primeiros meses de 70, até agosto e setembro, eu vou falar sobre isso,
de 70, então em janeiro de 70 era breve, para mim é breve, para você que é doutor, acho que breve para você doutor, endoidou de tanto estudo, acha que breve é 2.000, 3.000 anos, não adianta marcar data, doutor, teólogo, adventista, não marque, isso é feio, isto é feio, marcar data na vinda de Jesus, você não vai conseguir, não terá êxodo, você só está enganando, né, e maltratando o conhecimento, né, dos seus ouvintes, do seu público. Não faça isso. Então, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente, antes de 70 para 70 é muito breve, brevemente, ele veio, ok? Versículo 16 que diz, arrepende-te, pois quando não, em breve, olha só quantos versículos Jesus prometeu antes de 70. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Capítulo 3, olha o capítulo 3, versículo 11. Eis que venho sem demora não é 2.000 anos, 2.500 anos, né? Meu Deus, sem demora, antes de 70, anos 69 para 70, sem demora, foi iminente a vinda de Jesus, foi iminente, doutor, foi iminente, eis que venho sem demora. Então, veja bem, todos os acontecimentos, inclusive a vinda do Filho do Homem, foi depressa, foi rapidamente, foi logo, foi sem demora. Capítulo 22, valendo aí, vá anotando aí os capítulos e os versículos. Capítulo 22, versículo 6, que diz, e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos, ao povo, aos judeus, as coisas que em breve aconteceu, foi logo, foi depressa, foi sem demora, foi em 70. Eles estavam antes de 70. Antes de 70 para 70 era breve. Ano 68 e meio, ano 69, ano 70, em janeiro de 70 para agosto, né, e setembro foi sem demora mesmo. Aconteceu. Versículo 12 agora. Versículo 10, e disse-me, não celes, porque ele viria logo depressa, ele veio logo depressa em 70, não celes, tem um estudo sobre o selo do Apocalipse, maravilha, Jesus veio em 70, não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo, versículo 12, olha quantos versículos Jesus orientou a igreja da Ásia Menor, dizendo que viria logo. Para nós, depois dos acontecimentos, nós não dizemos assim, que em breve, Jesus vai dizer, ele veio, breve, e foi logo, aconteceu logo, Jesus veio. Nós não vamos dizer, Jesus virá, Jesus veio. Hoje, como igreja de Cristo, quando lemos o Apocalipse, dizemos aqui, ó, e eis que cedo venho. Aí nós dizemos assim, e eis que cedo ele veio para os irmãos da Ásia Menor, para Jerusalém, para Israel, para os judeus. Ele veio. Eis que cedo venho e o meu galardão está comigo. Então ele veio em 70. E o versículo de número 20, para a gente fechar aqui, que diz, aquele que testifica estas coisas diz, certamente vou demorar. Não dá. Os religiosos, testemunhos de Jeová, não digo nem tanto testemunho de Jeová, mas os adventistas dos sétimos dias que gostam de fazer predição, né? Que gostam de marcar datas da vinda de Jesus. Olha aí, olha que tapa na cara de vocês. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Nós, no nosso século, não podemos mais ler desta forma. O Apocalipse é um livro vencido. Eu leio o Apocalipse assim agora. Olha só como é que eu leio. Como é que você, doutor, deve ler na sua...
sábado, nos dias de sábado lá, e na escolinha dominical da religião evangélica, leia assim, ó: aquele que testifica estas coisas diz, certamente, certamente eu vim cedo, eu voltei cedo, eu fui e voltei cedo, certamente cedo voltei. Amém. Ora, o Senhor Jesus voltou, não é virar não. Então, vamos pregar, vamos ser coerentes, vamos ser verdadeiros, não vamos deixar de enganar o povo, né, com essas falsas prognósticos, revelações, falsas revelações, falsos ensinos, né, nas escolinhas dominicais. Vamos deixar de enganar o povo. Povo, deixe de ser enganado. Aqui, ó, aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo vem. Ele estava antes de 70, ele estava no ano 69, ou até mesmo em 70, no início dos primeiros meses. E esse cedo aqui, não dá, chega, chega de ser enganado. Cedo é cedo, cedo nunca foram 2000 anos, cedo é alguns meses. Eu repito, cada vez mais o Apocalipse me convence de que Jesus veio em 70. Eu não tenho dúvida nenhuma, não paira nenhuma sombra de dúvida mais na minha mente. Jesus veio em 70. Se você crê ou não, não é problema meu, nem é problema de Deus, nem foi problema dos apóstolos. É problema de que você não quer se converter ao Evangelho de Cristo. Quando se converte a Cristo, o véu lhe é retirado. Aí sim, você começa agora a crescer na graça e não mais na lei, nos dogmas, nos ensinamentos errôneos, na escatologia e teologia barata vendida nos livros, nas esquinas. Chega de ser enganado, irmão e irmã, em Cristo Jesus. Então, os irmãos da Ásia Menor, olha só, os irmãos da Ásia Menor do primeiro século, ao lerem o livro, sabiam que já não lhes restava mais tempo. Olha só, os irmãos da Ásia Menor, porque o livro foi escrito para eles. Está aqui, ó, versículo 11, capítulo 1, versículo 11. Aqui, ó, e que dizia: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, que vês, escreve no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia Menor. As 7 igrejas que estão na Ásia Menor. Detalhe: os irmãos da Ásia Menor do primeiro século, não foi escrita para eles? Ou foi escrita para você? Tem aqui a igreja Assembleia de Deus. Escreve a igreja adventista do sétimo dia. Escreve a igreja católica, apostólica, romana. Não. Escreve a igreja batista. Escreve a igreja Betel brasileiro. Não. Escreve aos irmãos, aos servos de Deus, aos irmãos que estão na Ásia Menor. A igreja, e ele diz o nome das igrejas, está tudo aqui embaixo. Só você ler aí, né, direitinho. Então, os irmãos da Ásia Menor do primeiro século, ao lerem o livro do Apocalipse, sabiam que já não lhes restavam mais tempo algum. Eles já estavam prestes, né, a grande tribulação, já estava à porta. E a vinda do Filho do Homem já estava às portas também. Agora, as coisas já estavam acontecendo. Então, Apocalipse 1, versículo 1, que diz: revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo enviou e as notificou a João, seu servo. As coisas que breve, né, devem acontecer. Então, Tarros, que está lá naquela preposição que seria logo depressa, né? Genestai en Tarrei, aqui é Tarros, breve, aqui é Tarros, está termo grego, Tarros. Um período de tempo bem breve, aqui, ó, que breve deve acontecer. Doutor, o senhor sabe disso?
O senhor doutor em grego sabe disso. Tarros é um período de tempo bem breve, ou um breve espaço de tempo. Já não lhes restava tempo. A igreja da Ásia Menor, quando leu o Apocalipse, disse: já não nos resta mais tempo. Por quê? É breve, é Tarros. João escreveu Tarros, que Tarros, no grego, é um período de tempo bem breve, ou um breve espaço de tempo. Fica muito claro que entre a escrita e o recebimento do livro do Apocalipse, as coisas começaram a acontecer em um período muito curto, em um breve espaço de tempo, ou Tarros, entarrei, Genestai, entarrei, ou seja, repito, né? As coisas começaram a acontecer para Israel e para os demais irmãos que estavam ao redor ali, na Ásia Menor, a igreja da Ásia Menor, certo? As coisas começaram a acontecer em um período muito curto, em um breve espaço de tempo. A tradição acredita que foi escrito no ano 81 a o ano 96 depois de Cristo, né? Eu acredito, e muitos teólogos, né, coerentes, né, firmes, muitos teólogos também, baseado nas escrituras e na própria história, que o Apocalipse foi escrito antes da queda do templo. O Apocalipse foi escrito antes da queda do templo. Apocalipse capítulo 11 e o versículo de número 1 e 2, que diz: E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus, mede o templo de Jerusalém, que estava de pé. Se João escrevesse o Apocalipse depois que o templo tivesse caído, João iria contar uma história, né? Iria contar aquilo que ele viu do templo, a queda do templo, a invasão do exército romano. João iria contar desta forma. E ele viu o templo caído, e ele viu Jerusalém incendiada, e ele viu... Não, mas ele não conta isto aqui no capítulo 11. Ele diz que levanta-te e mede o templo de Deus. O templo de Deus aqui, a você que é coerente, a você que é honesto nas escrituras, a você que não omite a verdade, templo de Deus é o templo, foi o templo de Jerusalém que caiu em 70. E o altar e os que nele adoram. Olha o 2. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão. Lucas escreve isto aqui com precisão. Lucas, ele é preciso quando ele narra isso aqui do Apocalipse. E deixa o átrio que está, Lucas capítulo 21, do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Então, o Apocalipse foi escrito antes da queda deste templo aqui, do templo de Jerusalém. Tem um estudo aí também meu aí, dá uma olhadinha aí embaixo, aí, pesquisa aí que tu vai ver que João escreveu as 7 igrejas da Ásia Menor. O Apocalipse foi escrito antes da queda do templo. O Apocalipse, João revela no Apocalipse que a vinda de Jesus seria logo. Ou seja, se o Apocalipse foi escrito antes da queda do templo, eles estavam mais ou menos no ano 69, ou nos primeiros meses de 70. Por quê? Porque ele diz que a vinda de Jesus seria, como ele diz aqui, Genestai entarrei, que seria logo, seria depressa, seria sem demora. Então, a vinda do Filho do Homem para fazer juízo
né, e trazer o reino a Israel, aconteceu em 70, ok? Então, não me resta dúvida, a você, meu amado irmão, que está sendo liberto, né? A você, os 178 inscritos neste canal, parabéns. Continua esta mensagem que seja reveladora, abençoadora. Jesus veio em 70, nós não temos dúvida nenhuma. Ele diz aqui, ó, e deixa o átrio. Então, voltando lá para o capítulo 1, para a gente fechar aqui, certo? E o versículo de número... Então, resumindo aqui, por que, pastor, o senhor diz que Jesus veio em 70? E eu disse, por 2 motivos. Vou fechar aqui, por 2 motivos. Primeiro, as coisas iriam acontecer em breve. Capítulo 1, versículo 1. Está aqui, ó. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Do ano 69, né? Iniciando o ano 70, para 70, para a queda do templo que ocorreu, que eu vou contar isso no próximo estudo, a queda do templo que foi em outubro, né? Você vai ver isso aqui, o que aconteceu entre setembro e dezembro do ano 70, onde ocorreu a queda do templo. Aí você vai ver que estava próximo, perto, logo, sem demora. E isto ocorreu. Esta carta foi escrita aos irmãos da Ásia Menor. Não foi escrita para nós. Não foi para o nosso século. Segunda coisa, porque nós acreditamos, nós da escatologia consumada, acreditamos que Jesus veio em 70. Por causa disso aqui também, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê aos irmãos da Ásia Menor e os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Daqui a pouco eu vou falar sobre o próximo, e o tempo e próximo no grego, no Apocalipse, na Revelação. Então, veja que todas as coisas do Apocalipse cooperam, né? Nos leva a dar um entendimento de que a vinda de Jesus foi em 70. E o próprio livro do Apocalipse foi escrito para este povo aqui, ó, não para nós. Quanto mais você lê, mais você aprende, mais você se fortalece, mais você tem base, né, para responder aos religiosos, né, que teimam em dizer que Jesus está voltando. E você vai dizer aqui, ó, olha, quando eles lêem, né, João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Você estava na Ásia? Você faz parte de alguma, né, dessas igrejas da Ásia Menor? Você nasceu lá? Ou essa igreja da Ásia Menor ainda existe nos dias de hoje? Claro que não. Então, João, as 7 igrejas que estão na Ásia. E o versículo 11, né, dizia, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve no livro e envia às 7 igrejas. Envia as revelações, a profecia, os acontecimentos e diz, Jesus está às portas. Quem deveria saber isso? Nós ou eles do primeiro século? Envia as 7 igrejas que estão na Ásia Menor. E as igrejas estão aqui. A Éfeso, ainda existem essas igrejas nos dias de hoje? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia? Ou existe alguns irmãos ou alguma comunidade ou alguma tribo dessa daqui, desse povo, ainda nos dias de hoje? Claro que não. Então você deixa de ser iludido, né? Eu digo você, não você do canal, mas aonde esta mensagem vai alcançar. O Apocalipse é um livro vencido. Foi um livro que teve duração até 70. Quando chegou em 70, que Jesus consumou tudo e o reino estabeleceu seu reino eterno, aí sim o Apocalipse perdeu a sua validade, ok? Então o Apocalipse foi um livro escrito para a igreja do primeiro século, as 7 igrejas da Ásia Menor.
Fica aqui, próximo estudo, olha só. Apocalipse, olha só. Apocalipse, a revelação que não te contaram. Então, por que a profecia foi para os irmãos do primeiro século? Você vai ver uma coisa aqui muito boa. Você vai ver o que significa breve, tarros, outros assuntos. Então eu vou continuar afirmando porque a profecia, o livro do Apocalipse foi para os irmãos do primeiro século. Que ele dizia, escreve, tá aqui ó, este Apocalipse foi para a igreja da Ásia Menor, ok? Então fica aqui a minha gratidão. Deus continue te abençoando grandemente. Continua firme e espera aí os próximos vídeos que são reveladores. Que fala a revelação, Apocalipse, a revelação que não te contaram. Haris, Kai, Eirene, graça e paz.